Olá, meu amigo e amiga. Muito obrigado por você estar aqui no nosso Portal do José. Hoje, abrindo o nosso encontro, compartilhando com você uma cena muito interessante e importante que confirma aquilo que você percebe em muitos lugares que você vai e que às vezes causa uma grande angústia. Quando você está ali, por exemplo, diante de uma pessoa conhecida ou alguém que você está conhecendo naquele momento, que se identifica na sua fala com coisas que você escuta vindas desse mundo paralelo da extrema-direita bolsonarista. A impressão que você tem é que pessoas foram abduzidas, sofreram ali uma lavagem cerebral, foram sequestradas por algum tipo de nave espacial e foram jogadas aqui na Terra com a cabeça absolutamente transformada e transtornada. Bom, a cena é essa aqui do ministro Flávio Dino. E na sequência eu vou mostrar para vocês algumas reações desesperadas de pessoas que estão se dando conta do que de fato acontece com a interpretação da vida delas e os seus atos através das coisas do mundo paralelo. Fala, ministro Flávio Dino. Vamos lá. Nesse instante, nós estamos com uma crise de segurança na esplanada, em um dos ministérios aqui. Por conta do desenvolvimento social, uma pessoa com um carrinho cheio de explosivos, fogos de artifícios, estourando em tudo. Está lá. Gente, é mais uma pessoa com esse tipo de comportamento, hein? Vamos lá. Esta crise. Pequena, média ou grande, mas está. No caso do Supremo, eu recebi, hoje, vindo da ouvidoria do Supremo, uma postagem muito gentil de um cidadão, que ele diz assim: o ladrão, esse bandido, estava nas ruas pedindo anistia para ladrão de banco, assassinos. Aí cita Gilberto Gil, Caetano Veloso, Dilma Rousseff e outros. E que eu estava, em 79, pedindo anistia para essa gente nas ruas. Eu tinha 11 anos. Eu posso garantir que eu estava jogando bola, brincando de carrinho, mas o cidadão diz que eu sou um canalha. Aí ele me chama, ministro Alexandre, para não lhe deixar sozinho com os apelidos que nós achamos jocosos, Rocambole do Inferno. É esse que vos fala. Eu achei muito criativo, achei até poético, né? Rocambole do Inferno. Eu vou perguntar para minha esposa o que ela acha. Ela vai dizer: você é meu rocambole, nunca do inferno. Enfim, e aí ele diz, por que eu leio isto aqui? Que veio da ouvidoria do Supremo, porque ele termina assim: um cara que nem você, eu estou tirando as palavras que ofendem o decoro da família brasileira, que estão aqui presentes, à semelhança de um outro caso que nós estamos apreciando. Um cara como você tem que apanhar de murro por cima da cara, arrancar dente por dente da tua boca. É na porrada, meu. Aí já dá para saber de onde ele é, né? Arruma 100, basta 100 homens aí em Brasília, invade o Supremo e expulsa. Aí, nesse caso, ele botou no plural, não sou só eu. Também uma palavra que ofende o decoro da família brasileira, por isso eu não vou ler. Gente, vocês vejam só que com tudo que está acontecendo, essas pessoas elas não se intimidam. É como o motorista do Uber, que eu peguei, que eu comentei aqui com vocês, em Brasília, que era um estereótipo desse ser fascista. Para ele, para essa criatura, se fosse implementado no nosso país uma ditadura com tortura, com segregações, com perseguições, enfim, para ele estaria dentro da normalidade na cabeça dele, porque eles lidam com a ideia de uma limpeza, né? É assim que eles enxergam pessoas como eu, pessoas como você. E quando você aprofunda e vê o radicalismo que muitas delas foram lançadas, é isso aqui que o ministro Flávio Dino está dizendo. É aquele que entra no aniversário de uma pessoa e dá tiro na pessoa, né? Bom, continua. E o ministro trata disso com a ironia muito refinada, porque é uma forma muito contundente também de se fazer a crítica, né? Vamos lá, continue, ministro. Do poder. Por que eu leio isto que tem um sabor anedótico? Para ilustrar o espírito do tempo. O espírito do tempo é de cultivo de ódios e desvarios numa escala criminosa, delituosa, porque isso ganha materialidade. As caixas de comentários das redes sociais
ganham densidade quando elas penetram na mente humana, o ministro Fachin vai lembrar da citação, e se transformam em força material. Por isto mesmo, nós precisamos, quando julgamos, levar em conta as consequências práticas. Por que explico isso? Porque o regime de segurança com os quais nós convivemos como agentes públicos não é o mesmo de 10 ou 20 anos atrás, infelizmente. Então, gente, a fala do ministro Flávio Dino, eu tenho certeza que você conseguiu enxergar tudo o que ele falou, né? E o que acontece é o seguinte, quando nós vamos para fora do nosso país, nós assistimos que a preocupação ela está no mundo civilizado como um todo. Isso aqui é uma fala do primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez. Ele diz como se reconhecer um fascista. São 2 vídeos muito curtinhos. Vamos pegar aqui o primeiro. Si queréis reconocer a un ultraderechista, hay un método que no falla. Na verdade, está falando ultradireitista, né? Um método que não falha. Siempre se opone a cualquier avance social. Se opone a la subida del salario mínimo. Se opone a la subida de las pensiones. Se opone a reducir la precariedad laboral. Se opone al ingreso mínimo vital, diciendo que es una paguita. Se opone a la fiscalidad justa. Se opõe à renda mínima, é como se o Bolsa Família aqui no Brasil, né? Se opone a las políticas de igualdad entre hombres y mujeres. Niega la evidencia científica de que estamos ante una emergencia climática. Y cuando no consigue bloquear esos avances por vías democráticas, porque la ciudadanía les da la espalda, lo que hacen es oponerse a la democracia. Ou seja, quando eles não conseguem barrar o avanço civilizatório, a democracia, o que eles fazem? Eles tentam destruir a própria democracia. Y recurrir al asalto de las instituciones democráticas. Muito interessante esse vídeo. Aí na sequência tem um outro aqui, né, que ele faz uma abordagem mais geral de coisas que estão acontecendo no mundo e na Europa, né? E hoje temos notícias sobre isso. Vamos lá. Você fala, opa, escapou aqui, gente. Esta conmemoración que hoy Vamos aqui. Volta aqui, ministro Pedro Sánchez. Nos paramos y analizamos la actualidad política, económica y social, que antes se ha hecho referencia. De hecho, está pasando. Então, o que está passando, né? Los valores y los regímenes autocráticos están avanzando. De hecho, los regímenes autocráticos están avanzando en medio mundo, como quien dice. Os regimes autocráticos, né, estão avançando, né? E aí a gente não pode deixar de lado o que está acontecendo nos Estados Unidos, que se encaixa nisso que ele está falando. El fascismo que creímos dejar atrás es ya la tercera fuerza política en Europa. O fascismo que eles achavam que acabou, tinha acabado, ficou para trás, é a terceira força política na Europa, né? La tercera fuerza política en Europa. Y la internacional reaccionaria, como lo dijo el presidente Macron hace escasos días. Achei muito interessante essa expressão, né? A internacional reacionária, como disse o Macron. La internacional ultraderechista que venimos denunciando desde hace años también en España, liderada en este caso por el hombre más rico del planeta. Está dizendo, né, que nesse momento é o homem mais rico do planeta, ou seja, o Elon Musk, né, está liderando esse tipo de movimento ultradireitista, fascista, enfim. Ataca abiertamente a nuestras instituciones, azuza el odio y llama abiertamente a apoyar a los herederos del nazismo en Alemania, en las próximas elecciones que va a tener el príncipe. Então, gente, é uma preocupação que não é só nossa, né? Inclusive, quando nós estivemos lá com o ministro Sidônio, ele manifestou essa preocupação também, né? Está no radar lá da SECOM. Mas o que nós temos de problema nas comunicações ainda, olha, vamos ter que fazer muitas críticas e continuar cobrando o tempo todo, né? E um desses elementos desse fascismo fica exposto no que é o clã Bolsonaro aqui no nosso país. Reparem só a hipocrisia, o banditismo dessa gente. Vamos lá. E essa decisão, se forem ver aqui, tem um colchão inflável. Ele, para desmontar o que foi revelado, que ele está chafurdando com muita grana, com uma vida luxuosa nos Estados Unidos, ele gravou esse vídeo dizendo que estava dormindo num colchão inflável, né? Acho que o inflável dele está em outra direção. Né? Enfim, tem uma estruturazinha aqui que a gente consegue se virar. Ele falou, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Esse é o contraste, né, dos vigaristas. Está lá fora ainda conspirando contra o nosso país.
E o que eles não enxergam é que não é uma coisa pessoal quando eles miram no ministro Alexandre de Moraes. E aí tem uma questão que está movimentando muitas redes hoje, que é uma iniciativa do deputado Lindbergh Farias contra a figura do Bananinha, mas aí no aspecto criminal. Eu acho que seria mais conveniente entrar com uma ação contra ele se de fato surgir algum tipo de sanção contra o ministro Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, e contra a nossa soberania de uma maneira geral. Porque se toma uma medida agora contra ele, isso reforça mais ainda o discurso que ele está vendendo lá fora. E aí ele fez uma publicação hoje incitando, né? Ele está jogando combustível para ver se de fato sai a decretação de uma prisão preventiva dele, porque ele vai ganhar mais força nos argumentos insanos que ele está jogando lá fora. Escreveu ele no Twitter em função disso. Não esperava nada diferente do regime de exceção petista, que o endurecimento das perseguições políticas contra mim. Regime de exceção, hein? Olha só quanta canalice, né? O atual pedido de prisão contra o parlamentar que está denunciando internacionalmente as violações de direitos humanos, eu quero saber o seguinte, se ele está andando para defender direitos humanos com a camiseta da foto do brilhante Ustra, porque os canalhas, eles têm tanta desfaçatez que eles pensam que nós esquecemos disso também, né? O ídolo do Bananinha é um torturador registrado, condenado, denunciado, explicitado, né? Reflete bem a característica autoritária da extrema-esquerda brasileira. Vocês são os cães histéricos do tiranete do STF. Vocês fazem o trabalho sujo e subalterno dele. Eu já sabia que vocês iriam querer tentar me prender, e por isso mesmo fiquei aqui nos Estados Unidos para não estar refém de chiliques dos capachos do tirano da ocasião. Fique tranquilo, a contribuição do seu partido e sua também está sendo exposta internacionalmente. O tirano não irá ser sancionado sozinho. Dê seus últimos gritos histéricos. Esse regime vão acabar e vocês irão pagar pelos seus crimes, aqui na Justiça Final. Então ele continua com esse tipo de situação, né? Só que não está intimidando ninguém essa história. Então eu acho que seria interessante aguardar o desdobramento disso para aí sim entrar com uma ação criminal. Mas vamos acompanhar aqui os desdobramentos. E aí, gente, olha só o que acontece. A senhora Carla Zambelli, valentona que nem o Dudu Bananinha, quando a conta chega, o que nós vemos é isso aqui, ó, pedindo grana e se debulhando em lágrimas. E olha só, o vídeo que ela publica está cheio de fotos ali dos ditadores. Quer dizer, uma mulher que apoiou a ditadura e que pediu para o Brasil entrar numa ditadura, para os generais salvarem as almas dos patriotas, agora está assim, ó, nessa situação rastejante. E aí ele escreveu no final assim... ela está falando do receio dela de ir para a cadeia, como é que será a vida dela na cadeia. Frio conforme o cobertor, mas meu cobertor está fininho. E aí o sofrimento, na verdade, não é meu mais, né? Dos meus pais, do meu filho. Imaginar que, de repente, para poder me visitar, você imagina assim, meu marido tendo que passar por policial militar, coronel da polícia militar, tendo que passar por uma vista íntima para poder me visitar. Uma revista íntima, né? Para fazer... tem que submeter à lei, né? A senhora não sabe o que é a lei, não? Todos os maridos de presas passam por revistas íntimas também, para fazer a visita íntima, né? Minha mãe, com 74 anos, tendo que me visitar na cadeia. Então, o sofrimento não é mais meu. O sofrimento é das pessoas que vão ficar sem mim. E eu sou o esteio da família. Olha, mas é o seguinte, a senhora tem que ver tudo por dois lados, né? A senhora pense na alegria que a prisão da senhora irá proporcionar a tantas pessoas no nosso país as lições, né, de direito que as pessoas tomarão, de democracia, de civilidade, vendo que a senhora, depois de ter tentado destruir a nossa democracia, a senhora foi para a cadeia. Que as lágrimas da senhora ajude a criar um rio de alguma sanidade na cabeça dessas pessoas que foram abduzidas, né? Gente, vou ficando por aqui. Eu esqueci de pedir para você se inscrever aqui no nosso portal, compartilhar os nossos vídeos, dar seu joinha e, se puder, vir para o nosso clube de membros também. O nosso clube continua crescendo, você aqui é sempre muito bem-vindo e muito bem-vinda. Um grande abraço e mais tarde eu estou de volta aqui, que tem muita coisa acontecendo nessa sexta-feira, tá bom? Até lá, tchau!